Olá, sejam muito bem-vindos. A gente começa agora mais um Amazônia no Ar, é o nosso podcast, videocast, que é uma Amazônia contada por nós. Afinal, ninguém melhor do que nós mesmos para falarmos sobre a Amazônia. Nós que estamos aqui, nós que fazemos esse bioma. E hoje eu vou trazer um tema importantíssimo que eu tenho certeza absoluta que muitas meninas, que muitas mulheres vão se identificar. Você já ouviu falar de ginecologia natural? E ginecologia natural amazônica, pois é. Esse é um tema que está muito em alta agora, tem muita gente falando sobre ginecologia natural, então é uma retomada de um saber ancestral. No entanto, há muitas dúvidas, então por isso eu trouxe aqui ela que é uma terapeuta da ginecologia natural amazônica, a Daniele Souza, indígena do povo Anambé, antropóloga, historiadora, pesquisadora do Museu das Mulheres e muitas outras coisas. Dani, eu estou muito feliz porque tu topaste conversar com a gente. Obrigada, Mari, pelo convite. Agradeço a oportunidade e o convite, né, de poder falar sobre a ginecologia natural nesse espaço que é dedicado à nossa Amazônia. Dani, hoje há uma retomada do tema ginecologia natural. Eu, como mulher, me identifico muito com este tema, com essa pauta, porque toda mulher que eu converso hoje ou sofre de endometriose, ou sofre de ovário micropolicístico, ou tem problemas, muitos problemas com a sua menstruação, ou estão com algum problema ginecológico do qual elas não conseguem resolver. E você tem hoje uma medicina ginecológica tradicional patriarcal ainda, sabe? Então, quando você fala de ginecologia natural, meio que para a gente é como se surgisse uma luz, assim, sabe? Uma luz no fim do túnel. Ao mesmo tempo, existe muita acusação de que isso é uma pseudociência. Então, eu queria que tu explicasses para a gente o que é a ginecologia natural, no teu caso, o que é a ginecologia natural amazônica. Sim. A ginecologia natural, ela é um movimento, né, que nasceu ali na segunda onda do movimento dos movimentos feministas, né, especialmente o movimento do ecofeminismo, que é um movimento feminista que traz essa perspectiva, né, de que nós também somos natureza, né. A gente tem, assim, na história da humanidade, um grande momento, assim, sabe, eu gosto de dizer sempre que é ali o fim da Segunda Guerra Mundial, né, quando Hiroshima e Nagasaki acontecem, nós, enquanto humanidades, a gente se pergunta onde foi que a gente errou. E a partir dali, daquele ponto histórico, né, surgem diversos correntes de pensamento, de epistemologias, que questionam a civilização que a gente criou até aqui. Então, a gente tem, assim, ao longo da história da humanidade, momentos de um ponto que a gente olha um pouco para o passado e tenta retomar coisas que deram certo em outras experiências. Então, a gente tem ali, a partir da década de 70, essas movimentações, né, que é da Revolução Verde, que aí em todas as áreas do conhecimento elas vão surgir. No movimento feminista foi o ecofeminismo que fez, né, que representou esse momento de olhar para nós enquanto natureza e de olhar para trás nessa tentativa de fazer retomada de saberes, de práticas que têm mais essa relação com a natureza, né? E assim, veio de um movimento político, né? Que é o feminismo. Então, a ginecologia natural ela vem junto e ela vai se configurando como um movimento separado, né, que traz reflexões sobre a saúde. Né, no ponto de vista da autonomia, do autoconhecimento, no sentido, né, de você se conhecer ao ponto de saber o que se passa com você, né, e hoje ela vem sendo abraçada, né, pela naturologia, que é um campo de conhecimento acadêmico, né? Hoje no Brasil existem graduações para formar os naturólogos, que é um campo de conhecimento que atua dentro da linha das terapias, do terapêutico. E aí, dentro desse universo terapêutico, a ginecologia natural vem sendo abraçada como uma técnica para ser utilizada, né, de cuidado de saúde, mas sem perder o princípio, sabe, que é o princípio da autonomia. Ainda que a gente tenha terapeutas, pessoas capacitadas para entender as tecnologias, as técnicas da ginecologia natural, ela sempre traz essa perspectiva de as pessoas podem tomar esse conhecimento para si, ao ponto de ter a sua autonomia. E isso não substitui a utilização das medicinas médicas, né? A ideia é que sejam complementares, é que se ajudem, é que caminhem juntas.
Dani, quando você fala assim, o corpo, né, essa autonomia sobre o próprio corpo, isso é uma coisa que parece simples, mas ela é de uma profundidade gigantesca, porque o homem, ele descobriu a escravização escravizando mulheres, comercializando mulheres, reificando mulheres. Então é muito importante quando a gente fala do nosso corpo, da nossa sexualidade, quando a gente fala do nosso clitóris, que é um órgão que foi criado pela criação só para que a gente tenha prazer, isso é o verdadeiro empoderamento. Ele passa por esse empoderamento do seu próprio corpo. Então, a ginecologia natural, ela coloca a mulher nesse centro do seu próprio universo através do conhecimento do seu próprio corpo? Sim, sim. A ginecologia natural, ela tem, assim, hoje, né, mas desde a sua criação já vinha uma linha da educação menstrual e da educação sexual, né? Justamente porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde o corpo da mulher foi, né, sempre associado ao pecado. O prazer feminino foi associado pelas culturas ocidentais ao pecado, né, ao proibido. Então, toda essa estigmação cultural, ela cria uma retração, né? Então, isso faz com que pessoas passam a não conhecer o seu corpo. E quando a gente tem uma estrutura que é interna, né, a gente precisa ter esse conhecimento como um recurso de saúde. Então, a ginecologia natural, ela traz a educação sexual e ela traz a educação menstrual com o objetivo de que essas práticas pedagógicas, né, auxiliam as mulheres a se conhecer, né, para que a partir do momento que eu me conheço, eu tenho esse poder, né? É uma coisa que os anúncios, assim, históricos das primeiras movimentações da ginecologia natural são engraçadas, porque um desenho da Mulher Maravilha com um espelho na mão, né? Que, na verdade, é usado como o espéculo, né? Que é para fazer a autoobservação da vagina. Então, assim, numa sociedade em que se tocar é pecado, o prazer feminino é pecado, imagina olhar a própria vagina, né? Então, assim, é uma perspectiva mesmo, assim, de poder, empoderamento e esse recurso da autonomia, do autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele é um autoconhecimento físico mesmo, né? Um autoconhecimento de você se reconhecer como uma pessoa. Porque quando a sociedade, né, atribui à mulher a função doméstica, a função de criar filho, né? E é uma escravidão, né? É uma escravidão. Você tira essa pessoa da sua humanidade. Então, a ginecologia natural, a primeira retomada dela é essa, de nos lembrar que nós somos humanas, primeiramente, né? Então, conhecer o nosso corpo é um ato revolucionário. Dani, a ginecologia natural, ela investiga também as emoções da mulher. Por que que as emoções reverberam no nosso corpo? Por que para a ginecologia natural é tão importante saber que emoções essa mulher traz? Sim, bom, dentro do movimento, né, da ginecologia natural, principalmente quando começou a ser abraçada pela naturologia, dentro desse campo terapêutico, muitas pessoas da área da psicologia começaram a adentrar para estudos, né, e também como prática. O campo terapêutico da ginecologia natural pode ser utilizada por qualquer pessoa. Né? Você não precisa ser necessariamente um profissional da área da saúde. Tanto que o manual de introdução à ginecologia natural, que foi escrito pela Pabla, que é hoje a publicação mais famosa da ginecologia natural, é uma socióloga, eu sou antropóloga. Mas, quando as pessoas da área da saúde técnica, elas adentram, e o pessoal da psicologia também chega, né, a gente vai aprofundando, né, esse olhar e essa dimensão que a ginecologia natural pode ter, porque nós somos seres sociais. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, principalmente, que é uma das premissas principais da ginecologia natural, a gente vai falar também de uma sociedade. Porque, por exemplo, um exemplo prático disso, por exemplo, são as mães. Né? A mulher-mãe, principalmente a puérpera, né? Ela tem uma privação muito grande de sono Nossa, e até mesmo gente. de cuidado. Então, assim, quando eu falo assim, essa mãe precisa se cuidar, quais as condições que essa mulher está tendo para se cuidar? Então, assim, e isso passa por um lugar da química, da bioquímica humana, que são as emoções, né? Então, esses avanços que a psicologia, junto com a ginecologia natural, quando se juntaram, começaram a trazer, né, começaram a mostrar para a gente que nós somos pessoas, somos seres sociais numa sociedade em que nós importamos. E não só nós importamos, como nós somos primordiais. Existe humanidade sem uma mulher? Não existe. A gente nasce de onde?
a gente Uma vê... vagina. Exatamente. Então, a gente passa por lá. Então, o empoderamento dessas pessoas é um empoderamento da humanidade. Porque se essa mulher que está gestando, que pariu, que está amamentando, não tem condições emocionais, como é que ela cria, né? E sendo que o criar também é um fazer coletivo, né? Então, esse entendimento, né, de que o autocuidado, ele é importante e que essa importância, ela precisa ser dada a condições sociais, passa por esse lugar da saúde mental também, que hoje, né, é um também dos nossos grandes campos dentro da ginecologia natural. E tu falaste de algo que é muito importante, porque existe, nós como seres sencientes, existe toda uma bioquímica aqui. Então, às vezes a pessoa é uma depressão é uma química do nosso corpo, é fisiológico, né? Sim. Então, quando você vai para o campo da ginecologia, parece que isso foi deixado completamente de lado. Então, assim, Dani, meninas, vocês que estão me ouvindo, vocês vão identificar isso. Você chega num consultório ginecológico, parece que você está chegando numa indústria. E aí eles vão te enfiar anticoncepcional, vão te enfiar anticoncepcional. Aconteceu um evento comigo que eu acho importante colocar aqui, porque assim, foi uma coisa surreal. Eu estou tratando de uma endometriose, a Dani sabe, né? A Dani me acompanha. E fui procurando vários médicos, né? Medicina convencional. Entrei num consultório e aí fui atendida por um médico que se dizia o suprassumo da endometriose. E ele falou: olha, o único remédio para você é anticoncepcional. Você não pode menstruar nunca mais. Esse era um homem, tá? Você não pode menstruar nunca mais. Aí me passou anticoncepcional. Ele falou assim: olha, eu tenho duas opções. Ou um que faz mal para o seu cabelo e para sua pele, mas mantém a sua libido. Ou um que faz bem para sua pele, para o seu cabelo e acaba com a sua libido. Ele me olhou e falou assim: ah, mas mulher gosta de pele e cabelo, então vou te passar esse aqui. Eu fiquei assim, gente, sério, eu fiquei sem ter reação. Tipo, ele determinou que eu sou uma mulher que não ligo para minha sexualidade, que prefiro dar atenção ao meu cabelo e à minha pele. Isso é uma coisa tão surreal. Então, assim, o que aconteceu com a medicina ginecológica moderna? A medicina... Na tua visão. A medicina ginecológica, né, ela já nasceu com homens brancos, né, europeus e americanos, utilizando mulheres negras e indígenas como rato de laboratório vivo, né, dissecando essas pessoas vivas e sem nenhum tipo de anestésico. Meu Deus. Esse é a origem da ginecologia médica. Você sabia disso? Já começa por aí, né? Então, assim, a gente tem até hoje, né? Assim, sinceramente, assim, uma opinião pessoal minha, eu não entendo como que um comitê de ética não proíbe que essa especialidade seja ocupada, não possa mais ser ocupada por homens, seja um ofício ocupado por mulheres, porque você está lidando com mulheres, você está lidando com uma região que foi, né, que vem de um processo histórico e social de muitos tabus, de muitas violências, né? Então você está lidando com uma pessoa, só que aí esse que é o ponto, Mari, sabe? É que dentro dessa cultura patriarcal que a gente tá, sabe, a mulher ainda é uma coisa, né? A gente ainda é uma coisa, é a pessoa que é criada para reproduzir. Entende? Então, assim, é por isso que o prazer feminino, ele é sempre subestimado, ele é sempre atacado, né? É sempre isso, você vai preferir o seu cabelo e a sua pele linda do que o seu libido. Por que vai precisar de libido para quê, se o prazer foi feito para o homem? Né? Então, isso é a base... Ele se apropriou do meu corpo de uma forma, ele se apropriou da minha sexualidade, ele decidiu por mim, ele decidiu pela minha vontade, assim, foi uma coisa, para mim, foi uma coisa tão violenta. Sim. E ele é uma sumidade no campo da endometriose aqui, gente, tá? Então, se me perguntarem em box, eu falo o nome. E uma outra coisa também desse campo, né, da medicina convencional, e que hoje é muito questionado por diversos profissionais da área da saúde, médicos, inclusive tenho amigos que são médicos e que que têm essa crítica, né, a essa medicina ocidental, que é essa separação, né, que vem dessa ideia cartesiana da medicina de que o ser humano é uma máquina, né? Então é tudo separado, né? Então a gente olha para as especialidades médicas, né? O ginecologista cuida
só do trato feminino, trato sexual feminino, né? O neurologista cuida só da cabeça. Então, assim, é tudo separado. E quando que, na verdade, nós somos um sistema, nós somos um corpo totalmente ligado. Então, por exemplo, o uso indiscriminado, por exemplo, de hormônios, né? Tu tá falando de anticoncepcional. Isso, de anticoncepcional. Há muito tempo se tem evidência científica, se sabe, e o médico passa sabendo disso, né, que os anticoncepcionais têm grandes efeitos colaterais no corpo. Tanto é que já existe anticoncepcional para homens. E eles não querem por causa dos efeitos colaterais. Exatamente. E um dos efeitos colaterais é na saúde mental. Por quê? Porque as emoções é química. Então, se tu interrompe, se tu bloqueia um ciclo, né, que é o ciclo menstrual, e se tu interrompe a produção natural de hormônios, isso não vai gerar consequências nesse organismo? É claro que vai, né? Então, a gente vem, sobretudo dos 10, 20 anos mais recente, de um uso indiscriminado de hormônios, inclusive sendo receitado para meninas de 10, 11, 12 anos, quando entraram na primeira menstruação porque sentiram cólica, e eles passavam anticoncepcional dizendo que aquilo seria usado para regular uma menstruação, sendo que isso já é um mito, a gente sabe que é um mito. Porque quando você toma anticoncepcional, nem menstrua mais, né? Você tem um sangramento, mas você não tem. Exatamente. É muito importante a gente colocar isso. Quando você toma anticoncepcional, não existe uma menstruação fisiológica, é um sangramento. Já sabia disso? É um sangramento para você entender que está menstruando, mas não está menstruando. Tem um escape, né, que acontece no intervalo ali de 7 dias, dependendo do hormônio que está sendo utilizado. Tem um escape que muita gente acha que é a menstruação, mas não é. É só um escape. O hormônio, ele bloqueia o ciclo menstrual, né? Então, assim, mano, imagina, a gente precisa de água para existir. Eu vou bloquear o uso de água, sabe? Então, assim, o bloqueio do ciclo menstrual e o uso de hormônio, ele tem um efeito colateral. Os remédios têm bula, né? Eu brinco com as meninas. Se você for ler a bula dos remédios... Não, tá? Né? Então, assim, a indústria farmacêutica é uma realidade, o uso dos farmacêuticos é importante, a medicina ocidental convencional é importante, mas no campo da ginecologia, infelizmente, a ciência médica ainda está a 2 passos atrás, né? E hoje a ginecologia natural, inclusive, está sendo utilizada por médicos, né? Eu tenho uma grande amiga do Rio de Janeiro, que é a Bel Saides, que ela é médica, ela é ginecologista e obstetra, e aí ela chegou na humanização do parto. Quando ela chegou na humanização do parto, que é um desdobramento do ecofeminismo, né, que veio dos movimentos feministas, esse movimento de questionar a forma como as crianças nasciam, né, ela chegou na ginecologia natural. E aí, quando ela chegou na ginecologia natural, ela conta até hoje, assim, ela fala, gente, como é que isso não é ensinado na academia? Como que a gente não tem uma disciplina, né, módulos para estudar isso daqui, porque isso é essencial, porque a ginecologia natural, né, como abraçada pela naturopatia, né, pela naturologia, o que ela faz? Ela faz saúde preventiva. Por quê? Porque se eu me aproprio, né, no sentido de que me pertence, das plantas medicinais da minha região, das técnicas naturais que existem na minha cultura, na minha região, eu vou me prevenir de diversas doenças, né? E isso passa por um lugar de questionamento, porque eu sempre digo assim que a ginecologia natural, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Por isso que ela ainda hoje, e eu espero que nunca, vire uma especialidade médica. Ela virou um campo terapêutico, porque ela começou a ser estudada academicamente. Mas ela não pode virar uma especialidade para ela não engessar. Ela precisa continuar como movimento, porque como movimento, ela permite que diversas pessoas possam ter isso na mão, acessível, sabe? Mas é muito importante que tu expliques isso, porque se você fala sobre esse assunto, por exemplo, nas redes sociais, aí vem alguém para dizer, pseudociência. Dani, é importante que a gente explique isso, que a gente entenda que existem linhas de conhecimento para além da ciência, né? Então, quando você hoje conversa com um indígena, aldeado, que tem esse contato com a natureza, e ele fala de coisas que ele percebe quando ele escuta o vento, isso não precisa estar na ciência para ser uma verdade, né? Então, o que você diria?
para as pessoas que dizem que a ginecologia natural é uma pseudociência? Então, Mari, existem hoje as ciências ancestrais, né? Por exemplo, saiu uma matéria na BBC falando sobre a domesticação da mandioca. Né? Como que os indígenas aprenderam a cozinhar a folha da maniva sem o uso da ciência, né? E aí foi altamente questionada, é claro, por todos os membros e organizações do movimento indígena. Por quê? Porque existe uma ciência ancestral que é dos povos originários, né? E quando eu falo povos originários, existem povos originários no mundo todo, né? Então, por exemplo, a medicina védica, né? Ela tem uma origem nos povos originários da Índia, daquela região ali, né? Então, da China, do Tibete, do continente, nosso continente hoje aqui, né, na Amazônia, a gente tem a nossa medicina. Eu visitei ano passado o Centro de Medicina Indígena que tem lá em Manaus, no Amazonas. E eles tem vários parentes lá, Ticuna, Dessana, e eles oferecem a pagelança como um atendimento para as pessoas. E, assim, não é um centro médico, hoje eles já têm uma relação desenvolvida bem timidamente com o SUS, com o posto de saúde e tudo mais, mas o parente questionava. Existe a medicina tradicional chinesa, existe a medicina tradicional da Índia, existe a medicina tradicional de vários outros lugares. E por que a gente não tem a nossa medicina tradicional indígena sendo estudada e sendo aplicada pelos profissionais de saúde também? Né? Por que os nossos saberes são tão subestimados e apagados e diminuídos ao ponto de que as nossas medicinas, a nossa ciência médica, né, também não é reconhecida? Porque nós temos uma medicina. A pagelança, ela né, o pajé dentro das comunidades, sobretudo as comunidades mais isoladas, ele está ali no lugar do médico. Porque é ele que atende aquela comunidade. Aí, é claro que existe a saúde indígena, em que, para os casos em que a medicina tradicional indígena daquele povo não possa mais atender, porque é uma situação mais agravada, ou um acidente que seja, existe ali o recurso médico, né, da medicina convencional para auxiliar. Mas isso depois da medicina tradicional daquele povo. Tu imaginas uma medicina que seja integrativa? O que eu sinto falta hoje na ginecologia é dessa integração. Por exemplo, quando a gente conversou sobre a minha questão de endometriose, a primeira coisa que me falaste foi intestino, né? Essa inflamação. E eu tenho uma intolerância a glúten, que é, assim, característica do meu corpo. Eu como glúten, eu fico inchada, eu me sinto mal. E eu senti que realmente meu intestino estava intoxicado. Mas quando você vai no ginecologista tradicional, ele não te pergunta sobre a sua alimentação. Então, aí tu, inclusive, me falaste, procura uma nutricionista, uma nutróloga. Então, de uma forma muito ética, né, me orientou, mas para um caminho de integração. E o que eu percebo é que quando você entra num consultório ginecológico, é como se você fosse uma máquina, é como se fosse uma coisa pontual. Não, eu vou analisar isso aqui de forma isolada, Sim. né? E tu acreditas dentro da tua perspectiva, tu acredita na possibilidade de uma integração? Sim, sim, Mari. Hoje a Organização Mundial da Saúde, né, ela traz orientações assim bem avançadas em relação a diversas práticas, né, do campo da saúde, principalmente de boas práticas no campo da saúde. Então, o que a OMS fala? A OMS fala sobre 4 tipos de medicinas: a medicina tradicional, que é a medicina ancestral, que é uma medicina que não precisa de validação científica ocidental, porque ela tem a sua própria metodologia, as suas próprias evidências, o seu próprio pertencimento, né? Que é aquilo do reconhecimento comunitário, né? Aquilo que eu falava sobre o pajé, né? O pajé não é uma pessoa que se auto-intitula. Hoje eu acordei pajé. Não, nasci pajé. Assim, fiz um curso pela internet de uma semana e sou pajé, porque hoje tem isso, né? Rolando. Exatamente, o pajé é uma construção de uma vivência, né? Existem povos tradicionais que o pajé se torna pajé, né? Repassada essa iniciação já ali quase que na terceira idade, porque a pessoa passou a vida inteira sendo iniciada, estudando. Então, existe uma metodologia própria, né? E isso é medicina tradicional. Gente, hoje a gente vive um momento que a pessoa faz um curso pela internet, nem conclui o curso e vai aplicar peeling de fenol. É uma loucura. Sim. E aí você tem casos também aqui, gente, fiquem muito de olho, porque a Amazônia, como está no hype do mundo, né? Sim. O que mais tem é gente se vendendo e vendendo-se como curandeiros da Amazônia, e que, na verdade, é tudo embromação, né, Dani? Exatamente. E essa é uma grande questão, né?
né, as apropriações que nós, né, enquanto amazônidas sofremos, e a Amazônia, né, como, enfim, bioma, como cultura, como diversidade também, né, sofre. Essa é uma grande questão. E aí, da OMS, existe a medicina tradicional. 4, tu falaste, Isso, né? a tradicional, existe a integrativa, e existe a medicina biomédica, né, que é a medicina ocidental, que tem essa validação da ciência ocidental, a integrativa, que é justamente isso, a união, né, entre técnicas, entre elementos diferentes que podem vir desde ali da medicina tradicional à medicina tecnológica, né, em que elas se alinham, elas andam juntas e elas podem caminhar de uma forma integrativa. E existe uma outra medicina, que é a quarta, que é a complementar, né? Então, por exemplo, às vezes pode parecer confuso, Dani, mas o que é integrativo, o que é complementar, né? Às vezes pode parecer parecido. A integrativa, né, como o próprio nome diz, ela vem da integração. Então, ela vem acompanhada de uma base de cosmologia, né, e de metodologias próprias. Um exemplo disso, por exemplo, é a yoga, né? A yoga, ela tem uma metodologia própria, ela é muito estudada hoje em diversas universidades, os benefícios do uso da prática da yoga. Por quê? A yoga, ela alia uma prática física, que é o movimento do corpo, respiração e meditação. Então, são 3 elementos que estão alinhados de forma integrada, que formam a yoga. A complementar, o uso da acupuntura para alívio de dor. Ela é complementar. Por quê? Porque você está tratando de diversas outras formas aquela situação, aí para substituir o uso de um remédio para dor, aí utiliza, né, a acupuntura. Então, aí, nesse caso, ela né, dessa forma, ela é aplicada de uma forma complementar, enquanto que a yoga, ela é integrativa. E aí, isso são várias técnicas, né? A ginecologia natural entra onde? A ginecologia natural, ela está no campo do integrativo, porque ela reúne dentro dela, né, como se ela fosse um guarda-chuva, ela reúne dentro dela diversas técnicas que são utilizadas. Por exemplo, a vaporização do útero é uma técnica da ginecologia natural, o uso, por exemplo, dos fitoterápicos, né, fitoterapia, vaporização do útero, hidroterapia, geoterapia, são técnicas que estão aqui embaixo da ginecologia natural com uso pontual, que é a utilização para o tratamento, o cuidado ou a prevenção da saúde da mulher. Então, é um uso pontual, porque a geoterapia, a hidroterapia, elas também são utilizadas para outros fins, né? Então, dentro da ginecologia natural, a gente tem esse guarda-chuva. Então, ela estaria dentro da integrativa. Muito embora dentro dessa concepção do campo terapêutico, porque eu reenfatizo, ela é um movimento político. É muito interessante, Dani, te ouvir, porque a gente olha para a ginecologia natural, eu hoje olho para a ginecologia natural como esse oásis mesmo, e que não é excludente, né? Não te exclui de procurar a medicina médica. E você colocar isso sob essa perspectiva, eu começo a imaginar que nós mulheres, quem sabe a gente não está caminhando para ocupar realmente esse nosso lugar, porque essa construção dessa medicina ginecológica hoje patriarcal, ela realmente aprisiona os nossos corpos. Ela realmente deixa a gente refém de uma indústria farmacêutica que só quer entupir a gente de remédio, que quanto mais a gente estiver doente, melhor. E a mulher é a forma mais, é o corpo mais controlado desde a história mais remota da humanidade, desde o começo do patriarcado, que não se sabe se começou há 10 mil anos, mas que usa a mulher como um objeto, como uma coisa. Dani, agora, na tua visão, por que hoje a gente tem essa epidemia de mulheres com endometriose, de mulheres com ovário micropolicístico? Então, a endometriose, assim, na visão da ginecologia natural, né, essas somatizações, elas estão ligadas, elas são sistêmicas, né, porque elas estão ligadas com o estilo de vida, né. A gente vive um estilo de vida hoje que é, como diz o Alexandre Coelho Moral, a gente está no topo da montanha da ansiedade, né. Então, a gente tem hoje um estilo de vida extremamente agressivo de informações, né, de consumo. Então, dentro do movimento indígena, a gente tem um conceito que eu tenho utilizado muito na ginecologia natural, que é sobre o corpo-território, né? Nós somos o reflexo da terra. Então, assim, nós somos o que nós comemos,
né? Nós somos o que nós pensamos, nós somos o que nós consumimos. Uma terra intoxicada com agrotóxico, uma terra de monocultura. Exatamente. Então, isso vai refletir nessa saúde, né? E assim, quando a gente fala da mulher, né? A gente está falando ali, fazendo um recorte de gênero, né? Mas a humanidade toda está muito adoecida, né? Mas assim, a endometriose e o ovário policístico, por exemplo, são doenças que são somatizadas, né? De uma vida inteira de consumo de várias coisas, que passa pela alimentação, principalmente, né? A ginecologia natural, ela sempre vai trazer essa reflexão sobre a alimentação. Lembra que a gente conversou? E eu tô ali ralando minha cenourinha todo dia, fazendo o meu almocinho todo dia, porque é uma loucura. A gente vive viciado em iFood, né? Você só aperta ali. O que que essa sociedade ocidental fez com a gente? Tirou a gente desse lugar de natureza mesmo. Então, a gente não tem mais tempo para preparar. E eu tô falando isso muito consciente de que eu ainda sou uma privilegiada. Mas tem mulheres que saem de casa de manhã cedo, pegam um ônibus no transporte coletivo e só chegam em casa à noite. E qual é a opção que essas mulheres têm de alimentação natural? Sendo que, quando chegam em casa, elas ainda têm o próximo turno, que é cuidar dos filhos, que é cuidar das crianças. Então, aí você vai comer num shopping, numa praça de alimentação. Eu, hoje, não consigo mais me sentir... Para mim, é muito difícil estar numa praça de alimentação de um shopping, porque eu não consigo encontrar alguma coisa que eu como. Lógico, de vez em quando você vai comer um hambúrguer e tal, mas em função dessa minha consciência, desse corpo que precisa desinflamar, eu tô cortando tudo isso. Mas, assim, é muito difícil você chegar numa praça de alimentação de shopping, vou comer natural. Não tem essa opção, porque é mais barato, né? É mais barato você pegar uma salsicha que você está colocando ali um monte de resto, um monte de coisa ultraprocessado. É muito mais barato você dar isso para as pessoas comerem. Mais barato para você, em compensação, você lucra mais, porque você vende muito mais, né, Dan? Exatamente. E essa é uma grande questão, porque nós somos o que nós comemos. Então, assim, isso adoece, isso inflama, né? Então, a endometriose, por exemplo, ela é considerada uma doença inflamatória, né? Então, por exemplo, é um intestino que está inflamado também, né? É um corpo todo que está inflamado. Então, não tem como tratar só, sabe, a parte ginecológica. Não vai surtir um efeito real de tratamento, de cura, porque a ginecologia natural, as medicinas naturais, elas falam sobre o lugar de cura, né? Que é a possibilidade de um organismo se regenerar. Mas quando você dá um anticoncepcional, os médicos falam que é a sua cura, a sua tábua de salvação. O que o anticoncepcional faz na endometriose? Então, ele contém, né? Ele contém os focos. Assim, existe alguns casos, né, que é necessário fazer o processo cirúrgico, né? O processo cirúrgico é o necessário. Ele existe, ele pode... Agora, a questão é, por que a gente deixa chegar nesse ponto, né? Essa que é a pergunta, sabe? Então, a questão alimentar e a questão da saúde, elas andam juntas, sabe? Eu lembro de uma mana da permacultura, né, que é a Lenise, lá de Santa Bárbara, que ela falava isso, ela falava assim, a gente dá porcaria, né, dá os ultraprocessados para adoecer a pessoa e depois a gente bota o remédio, entendeu? Então, assim, existe as indústrias, existe o estilo de vida das pessoas, eu acho que é aí que tá o ponto, sabe, Mari? Porque, na verdade, as pessoas, sabe, às vezes elas não querem mudar o estilo de vida. E eu falo isso, sabe por quê? Porque a ginecologia natural, ela não oferece pílula. Muita gente, por incrível que pareça, muita gente que procura a naturologia e a ginecologia natural, busca às vezes como último recurso, infelizmente, e às vezes busca essa terceirização. A ginecologia natural e a naturologia, elas não vão dar nada terceirizado. Você está falando pílula no sentido também dessa coisa assim, essa tábua de salvação, essa coisa mágica que você vai de um dia para o outro resolver o seu problema, né? Exatamente. E além disso, esse lugar do amortecimento mesmo, sabe? De tirar o teu sintoma, entendeu? Quando tira o sintoma, parece que, passou, resolveu. né? Resolveu. Só que não, continua ali. Tu tá, na verdade, tirando o sintoma. E a naturologia e a ginecologia natural, ela não tira o sintoma. Ela, na verdade, ela aprofunda e aí, se necessário, os recursos de outras medicinas devem ser também feitas, né, de forma complementar, para acompanhar essa pessoa, né, para regenerar esse organismo.
entende? E não tirar o sintoma. Então, essa é uma das grandes críticas, né? Existe um embate muito grande, uma crítica muito grande da ginecologia natural com o uso de hormônios por conta disso, porque vai bloquear. Bloqueia o ciclo menstrual, retém os focos, né, da endometriose. Em alguns casos, regride. Mas é como se estivesse ali todo o tempo segurando, entende? Então, assim, a partir do momento que as mulheres tiram o hormônio, e aí a gente tem um agravamento do quadro de muitos casos. Não é sempre, não são todos, mas existe aí um dado, né, de pessoas que agravam, né, e de relatos de caso, sabe? Eu não estou falando nem de estudo, estou falando de relatos de casos, né, de pessoas que têm a sua condição ali da endometriose agravada. Então, por quê? Porque não está tratando, sabe? Só está contendo o foco. Então, é essa que é a questão. E existe diversas plantas, medicinas fitoterápicas que têm condições de fazer um tratamento complementar junto com a medicina convencional. Agora, por que não é feita? Aí essa que é a pergunta, sabe? Que é uma questão política. Sabe? É uma questão política. Por que o corpo da mulher, sabe, como uma pessoa humana, não é importante o suficiente, sabe? Porque às vezes eu sinto que é isso. Às vezes eu sinto que parece que o corpo da mulher com útero não é importante o suficiente, sabe, para que criem tratamentos de saúde decente com alguma ética. Nossa, Dani, fortíssimo isso, porque quando você vai lá nos nossos primórdios e começa a entender essa divisão, né, e onde começa o patriarcado, eu tenho estudado muito isso, e os próprios pesquisadores e antropólogos, há muita divergência a respeito dessa história, mas um ponto de convergência é que a estrutura patriarcal, ela começa debruçada na fisiologia do corpo da mulher, nessa mulher que tem útero, nessa mulher que vai amamentar, nessa mulher que é conectada com a natureza, e eles fazem essa conexão. Por isso, essa exploração da natureza, do meio ambiente. Prefiro falar natureza, porque é uma palavra feminina, do que falar meio ambiente, sabe? Até, a gente nem gosta de falar natureza, a gente fala sempre meio ambiente. Mas aí, Dani, existe uma separação, né? Que eu sinto que é proposital do ponto de vista macro, da mulher do seu próprio corpo. Então, por isso esse ódio tão grande à menstruação. Mas é importante que a gente diga aqui que muitas mulheres sofrem muito menstruadas. Porque você tem a cólica, eu, por exemplo, sou aqui uma mulher que, primeiro dia de menstruação, nossa, o mundo, para mim, está caindo em cima da minha cabeça, é muito difícil. E aí você está menstruada, você tem que pegar ônibus, você tem que cuidar de filho, você tem que fazer suas atividades. E aí meio que o anticoncepcional acaba vindo como essa pílula mágica mesmo. Mas assim, eu sinto que é muito fácil você separar a mulher desse sangue, desse seu ciclo, né? E aí você estimula essa mulher a não se autoconhecer, porque a menstruação é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Como é que tu vês essa questão? O domínio, né? Essa coisa da dominação. E para além disso, tem essa coisa da produção, né? A gente vive numa sociedade que produz. Então, a gente tem que estar todo o tempo produzindo. Então, imagina, parar para menstruar, sabe? E isso é um choque, já virou até choque cultural, né? As últimas oficinas que eu fiz de educação menstrual com adolescente, eu ouvia muito isso, assim, sabe? Eu ouvi uma menina falando assim, tia, menstruar é coisa do passado. Sabe? Tipo assim, é coisa de gente velha que menstruar. Eu fiquei assim, contando até 5, assim, sabe? Eu falei, gente, eu jamais imaginei ouvir isso. Nunca imaginei que a gente chegaria nesse ponto. Nesse nível, né? Nesse nível. Exatamente. Isso, como se não fosse uma coisa importante para o corpo. Exatamente. É uma mulher máquina, porque a nossa grande diferença, né? Por não ter esse processo, os homens nunca vão entender. Não, jamais. O que uma mulher com útero passa. O que uma mulher passa e o que uma mulher vive. Durante um mês é uma ebulição hormonal e ela é diferente, ela é muitas. Por isso essa conexão da mulher é tão grande com a lua, né? Sim, porque são os ciclos da natureza, né? A gente é muito cíclico. Então, essa relação com a Lua, né? Ela é uma relação antiga, né? O movimento do ecofeminismo, da ginecologia natural, quando surgem, eles surgem fazendo esse ponto que eu falei, sabe? Que a gente chega a determinados momentos da história, enquanto humanidade, a gente olha para trás e, olha,
deu certo lá, como a galera fez, bora tentar. Então, assim, né, foi esse momento de parar, olhar e buscar essas memórias, sabe? A memória, ela é uma coisa viva, sabe? Porque a memória, ela vai passando entre as pessoas, né? E do mais que às vezes parece que existe pontos de esquecimento, mas essas memórias elas podem ser retomadas. Então, práticas que fazem essa provocação à memória, elas vão puxando isso, essas memórias. A minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim. E tu vais ver que essas relações, né, elas são muito das mulheres, porque se a gente para pensar na nossa família, né? Quem é que fazia? Quem que curava a garganta dos meninos? Quem é que fazia o chá? Uma avó, Exatamente, uma avó, uma tia, uma uma tia. mãe, né? Então, são saberes muito femininos, no sentido de que foi, né? Tem essa relação do feminino, que eu digo não de gênero, né? Mas De de dimensão dimensão. da natureza, né? Tem essa relação, que é essa relação com a terra e com a natureza. Isso não é por acaso, é uma memória muito antiga, porque quem desenvolveu a agricultura fomos nós, né? Então, essa relação com a terra, com mexer a terra, com plantar, com colher, com produzir a terra, ela é uma memória ancestral muito forte das mulheres, né? Nesse campo do feminino quanto natureza. Então, a gente né, para nesse momento e aí faz essa retomada de saberes e aí puxam duas grandes linhas da ginecologia natural, que é a linha das educativas, né? Educação sexual e educação menstrual, e, do outro lado, a retomada de práticas naturais, né? Nesse cuidado e nessa prevenção e nessa autonomia, porque veja bem, se eu sei, sabe, o que fazer quando, por exemplo, eu estou com cólica menstrual, né, eu faço uma compressa, um tipo de banho, né, ou mesmo um chá, um tipo de uso de ervas, e isso é uma prática do meu dia a dia, do meu ciclo, eu vou cada vez menos precisar buscar esse recurso do remédio químico. Né? Então, o remédio químico acaba sendo, desenvolvendo esse estilo de vida, um segundo recurso, um terceiro recurso. E quanto mais tu vais buscando recursos naturais e te conectando, entendendo o teu ciclo, né? Por que eu sinto dor de cólica? Né? Como que varia o meu ciclo menstrual de um ciclo para o outro? Tem ciclo que é mais doloroso, tem ciclo que é menos doloroso. O que aconteceu, né, nesse meio período? O que está acontecendo? Essa questão da lua, né? E outras questões ritualísticas também que as pessoas podem se conectar, né? E se percebendo, entendendo, e aí já começa a perceber as emoções, aí depois já começa a perceber as relações, entendeu? Então, assim, dentro desse universo da ginecologia natural, de empoderamento, isso vai esbarrar no social. Então, as mulheres começam a ficar mais exigentes, elas começam a selecionar mais as pessoas, sobretudo os homens, as suas relações, entende? Então, é um empoderamento sistêmico, sabe? Nossa, gente, isso é tão necessário, é tão bom te ouvir falando isso, porque, ó, para pensar. Nós, mulheres, nós perdemos completamente esse contato com o nosso sangue, né? E quando a gente menstrua, a gente usa um absorvente convencional, que é um plástico. A gente usa um plástico no meio da perna. Então, imagina, gente, o homem já foi na Lua e não se desenvolveram ainda um absorvente, eu estou falando absorvente que venda em farmácia, que não faça mal para o corpo da mulher, né? E aí depois você menstrua e você joga aquilo no lixo e isso vai contaminar a terra, porque não vai se degradar. Eu comecei a comprar um absorvente que é de algodão, 100% de algodão. Mais uma vez, repito, sou privilegiada porque posso fazer isso, eu peço pela internet. Aí eu planto esse absorvente. Tem um vasinho lá. E hoje tem mulheres que já plantam a sua lua. Tem mulheres que conseguem usar o copinho. Eu não consigo usar nada inorgânico dentro de mim. Mas o absorvente de algodão, para mim, funciona muito. 100% de algodão, depois eu vou lá e planto. E esse é o momento que eu paro e eu faço essa conexão com a terra, sabe? E, gente, eu tenho uma rotina muito puxada, quem me acompanha aqui sabe, das milhares de coisas que eu faço, mas esse tempo que eu paro ali para colocar no meu vasinho, enrolar como se fosse uma sementinha, pedir para limpar as coisas que eu não quero mais e colocar ali as minhas boas intenções, isso fez uma diferença enorme na minha vida. E como eu queria que todas as mulheres pudessem se conectar com isso, Dani. Sim, hoje, assim, a gente tem 3 momentos, assim, da ginecologia natural, né? A gente tem o nascimento como movimento político, a gente tem um momento de difusão muito grande desse movimento, né? E nessa difusão muito grande, houve um certo esvaziamento político,
né? E hoje a gente tem uma retomada da ginecologia natural como essa ferramenta política, né? Porque nesse momento de esvaziamento, tem um momento que ela começa a ser apropriada como uma técnica dissociada, sabe? É uma coisa muito que acontece, por exemplo, com a nossa região, tirar texto do contexto, né? Sim. Então, você se apropria de uma técnica, de um elemento. Quando isso começa a entrar na área da saúde, né, começa a haver retirada de partes da ginecologia natural para ser utilizada como técnica. Dentro de uma ética, não tem problema, né? Mas aí, o que acontece? A gente precisou fazer uma retomada política. Nessa retomada política, a gente tem a dignidade menstrual, né? Que hoje já virou lei, né? Enfim, graças aí virou lei no nosso país. E aí, dentro desse campo da dignidade menstrual, né, a ginecologia natural começou a desenvolver, junto com o movimento feministas, técnicas que podem ser utilizadas como alternativas, mas, na minha opinião, deveria ser o convencional, né? Que são as tecnologias sustentáveis da menstruação, né? Que são os coletores, os absorventes de pano, outros tipos de utilização, né? De vários tipos de absorventes dos mais variados tamanhos e tipos e tecidos diferentes, em substituição, né, desse plástico do absorvente, enfim, produzido na indústria, que inclusive adoece bastante, né, as mulheres. E aí, dentro desse campo, né, existem hoje muitos projetos, ONGs, iniciativas que são ligadas até ao governo, né, para distribuição desses materiais para comunidades, por exemplo, né? E aí tem uma questão, que o coletor menstrual, ele tem uma necessidade de água potável, porque ele é interno, né? Então, por exemplo, ele pode ser distribuído para comunidades, desde que essas comunidades tenham acesso à água potável, né? O absorvente de pano, ele é o mais democrático que existe, universal, porque ele é lavado como se lava uma calcinha. Não tem nenhum segredo, né? E ele precisa de sol para secar. É disso que o absorvente precisa. E é tecido, ele dura muito, né? Então, ele é ecológico e ele é sustentável. Porque um ou dois, 3 pacotes de absorvente de plástico por mês custa quanto? Né? Mesmo que os projetos de dignidade menstrual do governo distribuam esses pacotes, né? Em algum momento essas pessoas vão precisar comprar, né? Então, se a questão é realmente tornar sustentável socioeconomicamente, né, precisa ser sustentável ecologicamente, porque aí tu resolve duas coisas. Esse é um ponto, né? O outro ponto de retomada, assim, bem importante que a ginecologia natural está vivendo hoje em relação a essas tecnologias menstruais, né, e de cuidado, é a utilização dos fitoterápicos manipulados, né? Porque aí, por exemplo, a pessoa tem uma rotina muito corrida, não tenho condições de estar fazendo todo dia um chá, né? Ou então cuidados que demandam um pouco mais de tempo. Aí você vai lá e recorre ao fitoterápico. Exatamente. Um fitoterápico que pode ser manipulado na farmácia de manipulação, né? E utilização hoje já em comprimidos, né? Então, assim, existe esse lugar de você se cuidar de uma forma mais orgânica, dentro de uma outra construção de um estilo de vida. Dentro do contexto do mundo que a gente tem hoje. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Dani, quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando de mais de 14 mil plantas catalogadas com efeitos fitoterápicos. 14 mil, sendo que são 80 mil espécies de plantas na região amazônica. Olha, gente, imagina o patrimônio natural que a gente tem aqui. Se a gente só conseguiu catalogar 14 mil, ainda tem aí pelo menos uns 70 mil aí não catalogados, né? O que a medicina natural amazônica traz de especial? A gente tem, na ginecologia natural, a gente tem a queridinha. A gente diz que é a queridinha da ginecologia natural, que é uma fusão de unha de gato e o chamarelo. Unha de gato e o chamarelo se encontram onde? Amazônia. Então, a gente tem o maior potencial ginecológico dentro da naturologia no nosso bioma. Não à toa, nós não somos, né, à toa, né, a maior biodiversidade do mundo. Então, a gente tem uma grande quantidade de plantas medicinais, de fitoterápicos e de técnicas de usos, né, os banhos de assento, a vaporização do útero. A vaporização do útero, ela é uma técnica da Amazônia andina. Né? Na nossa Amazônia, Amazônia brasileira, a gente tem os banhos de assento,
né? A gente tem os ungüentos, a gente tem as argilas, a gente tem os mais variados tipos de banhos, né? Que são associados com plantas medicinais, sempre associado os nossos banhos, os nossos famosos banhos, os banhos de cheiro, que, né, a gente, assim, toma banho de cheiro, né, pra ficar cheirosa, né, pra renovar as Gente, energias, pra atrair né? as melhores coisas. Quando você toma um banho de cheiro, você sai na rua, todo mundo te olha, você tá resplandecente, um negócio, uma coisa de louco. Sim, e além disso, a pele é a maior boca que tem. Então, ela tá absorvendo a propriedade medicinal, fitoterápica daquelas plantas que estão no cheiro. Então, a gente tem na Amazônia, né, de tradição, né, as medicinas indígenas, de tradição das medicinas caboclas, ribeirinha. A gente tem uma diversidade muito grande de plantas medicinais, de técnicas e usos, né? E é justamente isso que a ginecologia natural fala, né? Ela fala sobre esse território, o território da Amazônia, porque quando eu conheci a ginecologia natural, eu lembro que eu olhei assim e falei assim, caramba, mas isso daqui era o que a minha avó fazia, sabe? Só que com outras plantas, né? Porque quando eu fui fazer a naturologia, eu fiz na Unisul, aí eu fiquei olhando, né? Aí era alecrim, camomila, artemisia, que são plantas maravilhosas. Só que são plantas que não são da nossa região, né? Então, assim, existe um princípio da medicina antroposófica que conversa, né, com o conceito do corpo-território, do movimento indígena, que fala que nós somos filhos dessa terra. Se nós somos filhos dessa terra, nós somos pessoas biomas, né? A gente, no movimento de chão, nós somos mulheres bioma. Mulher Amazônia, mulher Cerrado, mulher Pampa. E o que acontece? Eu sou filha dessa terra. Se eu sou filha dessa terra, eu nasci, eu bebi água daqui, eu comi a fruta do pé da árvore daqui, né? Então, eu me alimento, eu vivo, eu respiro o ar que está aqui. E isso tudo impacta na minha estrutura, né, na química do meu corpo. Então, as medicinas que eu preciso, elas também estão aqui. Então, por exemplo, é muito mais sustentável, né, além de toda essa cosmovisão, que é uma cosmovisão indígena, é muito mais sustentável fazer a utilização de uma planta que está aqui, e que às vezes eu tenho até a possibilidade de ter no meu quintal, ou, enfim. E às vezes nem sabe, né? Exatamente, ou num vaso, que seja, né, do que buscar uma planta europeia, que é maravilhosa, que tem uma propriedade química maravilhosa, mas que tem muito mais utilidade lá para as pessoas de lá. E a gente tem muito, a gente é colonizado, a gente tem essa fascinação pela cultura, pelos saberes da Europa, e a gente esquece o poder que nós somos. Hoje, quando eu vou fazer palestra, a primeira coisa que eu falo é, em qualquer área que eu vá conversar, eu fui conversar com empreendedores ali na região de Capanema, o que vocês fazem que ninguém faz no mundo? Vocês, como amazônidas, como paraenses. E aí, agora a gente teve, para o hemisfério norte, né? A gente teve o solstício de inverno. Sim. E aí, tu fizeste uma postagem interessantíssima, falando, opa, pera lá, aqui é verão. Aqui é verão. Porque olha que loucura, a gente está falando de inverno e se utilizando disso, sendo que a gente não vive isso. Para a gente aqui, o mês de julho, né, esse solstício de inverno é o nosso solstício de verão. Porque o pesquisador fala, o climatologista fala, o meteorologista fala que não existe verão, que não existe outra estação, que é só... Pra gente existe o verão, sim, porque tudo muda. Muda a cor da nossa pele, porque a gente está muito exposto, a gente está muito mais exposto ao sol. Muda a nossa disposição de fazer coisas, porque parou de chover todo dia. Muda a nossa rotina de vida. Tanto que em julho a gente vai pra praia, a gente busca um balneário perto. Então, como é que eu vou estar comemorando o solstício de inverno? Sim, e essa é uma grande questão. E foi justamente isso que me fez pensar assim, opa, mas aí, né, me formei, né, voltei pro Pará, e aí eu fiquei olhando, cara, como é que eu vou indicar camomila pra Mana, né, tipo, camomila maravilhosa, uma planta maravilhosa, ok, mas assim, a camomila que ela vai comprar é uma camomila que veio lá da Europa, que passou por todo um processo, ela já chega aqui mofada. Porque se tu vais nas casas das ervas, as plantas que não são nossas, elas estão muito mofadas, sabe? Então, assim, pra tu conseguir uma camomila, uma artemisia, assim, que não esteja mofada... Jesus, tem que ser ali, preocupada. tem que ser ali do pessoal, o povo que tá plantando ali em Brasília, assim, é a melhor qualidade que tu vais encontrar, né? Então, eu comecei a pensar nisso, isso não faz sentido, né? Então, foram duas coisas. Primeiro que eu encontrei a naturologia, encontrei a ginecologia natural e vi que eram coisas que a minha avó fazia,
né? Não com esse nome, mas eram coisas muito semelhantes e que, né, tinham até uma sistemática parecida. E a outra, as plantas. Eu falei assim, cara, eu tô no Ver-o-Peso, eu tenho ali uma infinidade de casas de ervas, de cascas, de plantas frescas que chegam todo dia. Todo dia tem planta fresca ali nas herveiras. Como é que eu não vou utilizar isso daqui, né? Aí chega a questão da evidência científica. Ah, mas a orelha de macaco não tem evidência científica. Não tem estudo científico para evidenciar a eficácia dele. É diferente, sabe? E é esse que é o ponto. Ah, ginecologia natural é uma pseudociência? Não é uma pseudociência, tanto que ela já é estudada academicamente. Mas existem muitas coisas dentro da ginecologia natural e dentro da naturologia que não tem evidência científica, não porque não funciona, mas porque não foi estudado ainda. E quando eles estudam, eles confirmam o que a nossa avó já falava, a copaíba que curava a nossa garganta, porque ela é o antibiótico da mata. E aí eu até fiz um apanhado aqui. Aspirina, o princípio ativo, é extraído do salgueiro. A codeína, que é o anti... Ah, não é anti-inflamatório, é anti para a pessoa não sentir dor. Analgésico. O analgésico mais potente é extraído da papoula, né? O ópio, que é usado no tramal, que inclusive existe muita polêmica sobre o que a indústria fez com o uso da papoula, né? A gente tem a penicilina, que embora não seja de uma erva, vem de um organismo vivo, um fungo. Então a gente tem assim inúmeros medicamentos, fármacos que têm como origem a mata, a floresta, Exatamente. as nossas ervas. Exatamente. E a relação com os animais, com os bichos, né? Porque, por exemplo, como é que o indígena sabia que tal folha era venenosa? Ele observava os animais, ele não ia comer aquilo que o macaco não comia. É óbvio que era venenoso, né? Então, assim, tem a gente tem muitos saberes, né? Os saberes ancestrais da Amazônia são saberes riquíssimos, a gente tem uma diversidade gigantesca de todo tipo de medicina, né? Que sempre foi utilizada por nós, que é o melhor que nós temos para nós, né? Mas que, infelizmente, eu não vou nem dizer que é pouco usada, a gente usa muito no nosso dia a dia. Até na cidade, até em Belém, sabias? A gente ainda utiliza muito dos nossos saberes ancestrais, mas, infelizmente, não utiliza com a mesma, como posso dizer, não vou dizer crença, mas assim, com a mesma sensação de eficácia, a mesma confiança, né, que uma outra coisa que não seja nossa, porque tem essa questão, essa perspectiva, né, de que o de fora é melhor, né, o que do outro é mais bacana, o que veio da Europa é mais legal, o que veio dos Estados Unidos, e a gente subestima muito, porque a gente, infelizmente, é muito roubado. A gente tem muitos saberes nossos apropriados, seja por pessoas de fora que vêm pra cá, seja de pessoas que vêm aqui, pegam e levam. Mano, a gente já tem hoje a nossa castanha sendo chamada de castanha do Brasil. E sabe por que é? Diz que o melhor açaí não é o do Pará, gente. Para, pelo amor de Deus. E tu sabe por que a castanha do Pará é chamada de castanha do Pará? Porque ela foi domesticada pelos povos que viviam onde hoje é o estado do Pará. E quando ela começou a ser comercializada, ela foi comercializada numa época, né, ali na colônia, que essa região toda aqui, que é a Amazônia, que vai do Maranhão até a fronteira, era o estado do Grão-Pará. Então, por isso que é castanha do Pará. Mas, assim, o motivo principal mesmo, cientificamente falando, inclusive pelo nome dela levar esse nome, né, é porque ela foi domesticada. O Shopping Castanheira começa onde tinha o maior castanhal dessa região, da região toda da Amazônia. Começava onde hoje é o Shopping Castanheira e ia até onde hoje é a cidade de Castanhal. Por isso que é Castanheira e por isso que é outra Castanhal, porque era um grande corredor de castanheiras, era como se fosse uma estrada, né, que os povos ancestrais fizeram, e era tudo plantação de castanheira. E a castanheira foi domesticada, cientificamente comprovada hoje, né, que ela foi domesticada pelos povos indígenas da Amazônia, ela foi criada e ela foi domesticada aqui, nessas terras, olha onde a gente está pisando. Tá vendo? E querem tirar isso da gente. Jamais! Dani, pra gente finalizar, eu quero só que tu deixes um recado para as mulheres. Na tua visão, na visão da ginecologia natural da Amazônia, deixa um conselho para como é que a gente pode cuidar da nossa saúde ginecológica de uma forma feminina. Sim. Olha, um recado que eu quero deixar para as mulheres é que a ginecologia natural, ela é para todos,
sabe? Eu sempre digo assim que a ginecologia natural amazônica, muito embora eu seja a pessoa que tenha conceituado, esteja escrevendo, inclusive cientificamente, estudos sobre a ginecologia natural amazônica, ela é atemporal. Ela existe antes de mim, ela existe antes de nós e ela vai continuar depois de nós e depois de mim. Por quê? Porque ela reúne os saberes ancestrais da Amazônia. E os saberes ancestrais da Amazônia, ela não veio de outro lugar. Ela é nosso, ela está aqui. Então, que a gente possa, né, que as mulheres, todas nós, possamos nos apropriar, porque nós somos as pessoas que podem se apropriar desses saberes, porque é nosso, né, e trazer para o nosso dia a dia. E isso é uma provocação de memória, né, buscar na sua memória, assim, parar um tempo, sabe? Um dia, assim, não sei, domingo, sexta, o dia que eu tô mais de boa, parar para sentar, pega um papel e tenta lembrar, assim, nas memórias mais antigas, assim, da avó, da mãe, das tias, aquele dia que tava só a mulherada junto, assim, o que que vinha, né? Quais eram as conversas, quais eram as receitas, as receitinhas da vovó, da mamãe, da titia, porque esses saberes, eles são nossos, eles não podem ser perdidos e ninguém pode tirar da gente, só a gente pode tirar ele do fundo do baú. Ai, Dani, muito obrigada. Meninas, eu tenho certeza que vocês se identificaram com muitas coisas que a gente disse aqui. Esse é um assunto que tem que ter um segundo momento, um segundo round, porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse nosso universo, desse real empoderamento que perpassa por este corpo aqui, esse corpo terra, esse corpo território. Eu vou deixar o contato da Dani aqui e nas nossas multiplataformas todas, o @ da Dani, se você quiser falar com ela. Obrigada, gente!